Bom, nós vamos ver na aula de hoje retas paralelas cortadas por uma transversal. Euclides propôs que a condição para que duas retas sejam paralelas é uma reta transversal não perpendicular que corta as duas formando ângulos alternados congruentes. Vamos explicar bem para você o que significa isso. Imagina duas retas, né? Aqui ele dá o nome de reta S e reta R. Retas a gente simboliza com números, com letras minúsculas, tá? Nós temos a reta R, a reta S e elas são paralelas, elas estão assim. Duas retas paralelas são retas que nunca se encontram, elas nunca se cruzam, nunca vai acontecer isso aqui. Elas estarão sempre nessa posição e nunca vão se tocar, não existe ângulo entre elas, tá bom? E existe uma terceira reta que ela é transversal. Ela não é horizontal, ela não é vertical, ela é transversal. Chamamos aí no caso o exemplo de reta T, tá? E essa reta transversal, nas duas retas paralelas, formam vários ângulos. Vamos estudar esses ângulos, vamos aprender a calcular esses ângulos, tá bom? Você pode ver que nós temos aqui essa letra do alfabeto grego, que é o beta, e aqui temos alfa. São duas letras que representam dois ângulos. Bom, esses dois ângulos formados entre a reta entre a reta T e a reta R, são complementares, formam juntos 180 graus. Então, eu tenho alfa e eu tenho beta. Os dois somados dá 180 graus, independente do valor deles, tá? Não importa. Por exemplo, se beta for 100, alfa será 80. Se beta for 110, alfa vai ser 70 e assim por diante. O que significa isso? Que aqui embaixo também nós temos mais 180 graus, ou seja, um círculo, o ângulo total do círculo, ele é um ângulo de 360 graus. Tá? Aqui nós temos 4 ângulos, alfa, beta, depois alfa de novo e beta de novo. Por que as letras são iguais? Por que ele usa alfa, beta de novo? Você está vendo esses ângulos amarelos aqui? Eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Por isso as letras são iguais. Em relação a beta, a mesma coisa. São congruentes, ou seja, são iguais. Alfa mais beta, 180 graus. Bem simples para a gente poder entender, tá? Vamos continuar. Vou voltar mais um pouquinho aqui. Passei muito. Passei bastante, né? Tá aqui. Bom. O que nós vamos ler agora é exatamente a explicação que nós acabamos de dar, tá? Sejam duas retas R e S, paralelas entre si, e uma transversal T, não perpendicular. Ora, se ela é transversal, ela não é perpendicular. Perpendicular é quando ela forma um ângulo de 90 graus. Então, ela teria que ser, se você tem a reta horizontal, perpendicular seria isso aqui, tá? Seria uma na vertical, formando aqui o ângulo e aqui também ângulo de 90 graus. Então, ela é transversal, ela faz isso aqui, tá bom? Bom, 4 deles são agudos, ou seja, você vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, agudos porque são menores que 90 graus. E congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Os outros 4 são obtusos, ou seja, eles têm mais de 90 graus, e eles também são congruentes, que seria beta aqui, esses dois betas e esses dois betas aqui. Todos esses ângulos betas são iguais. Todos esses 4 ângulos alfa são iguais, têm a mesma medida. E juntos, alfa mais beta, 180 graus. Vamos continuar. Os ângulos formados pelas retas paralelas com a transversal são nomeados como ângulos correspondentes, alternos e colaterais. Então, nós temos os ângulos correspondentes, nós temos os ângulos alternos e os ângulos colaterais. Vamos acompanhar e entender cada um deles, tá? O que são ângulos correspondentes? Eles são aqueles que possuem as mesmas medidas e ocupam a mesma posição, só que cada um cruzando uma reta. Você vê aqui, ó, esse alfa, ele tem a mesma medida desse beta aqui.
Então por que não colocou alfa? Não faz diferença, tá? Aqui, esse ângulo aqui, alfa, tem a mesma medida desse beta, são congruentes. Esse símbolo aqui, ó, que tem sinal de igual e um tio em cima, significa congruente, ou seja, são idênticos. Eles têm a mesma medida. Estes dois aqui são ângulos correspondentes. Significa o seguinte, tá vendo aqui esse lado, ó, não tem ângulo marcado, mas isso aqui forma um ângulo. Juntamente com esse de baixo também são correspondentes. Então esse ângulo aqui vai medir a mesma coisa que esse de baixo, sendo que esse aqui mais esse 180 graus, tá bom? Vamos continuar. Depois eu tenho os ângulos alternos. Nós vimos os correspondentes, agora eu tenho os alternos. Os ângulos alternos são ângulos que estão em lados opostos, por isso alternos, eles estão alternados. Na reta de cima, ele está em cima, na reta de baixo, ele está para o outro lado. Eles se alternam. Se um está para cá, o outro está para cá. Se um está para a direita, o outro está para a esquerda. Se um está para cima, o outro está para baixo. Vamos ver? Aqui, ó, esse ângulo aqui, alfa, ele é alterno a esse ângulo beta. E os dois são congruentes. Os dois têm a mesma medida. O que significa? Se o alfa medir, digamos, 30 graus, quanto mede o beta? 30 graus. Tá ok? Vamos continuar. Agora eu tenho ângulos colaterais, que são os ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal, mas em posições diferentes. Eles estão do mesmo lado. Quando nós vimos o anterior, que são os alternos, se um está para o lado direito, o outro está para o lado esquerdo. Os colaterais, não. Os colaterais, eles ficam do mesmo lado. Por isso, colaterais. Estão do mesmo lado. Sendo que se um está em cima, o outro está embaixo. Só que do mesmo lado, ou do lado direito, ou do lado esquerdo. Somando os dois, nós temos também 180 graus. E eles não são congruentes. Os ângulos colaterais não são congruentes. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui o alfa e o beta. São dois ângulos colaterais somados 180 graus e não congruentes, não são iguais. Eles são complementares, ou seja, somados, nós temos 180 graus. E para findar, nós temos aqui o teorema de Thales, que diz o seguinte, sejam as retas A, B e C, as retas A, B e C, que são cortadas pelas retas transversais R e S. Ou seja, eu tenho reta A, B e C, paralelas. Aí eu corto com duas retas, R e S, ok? Como na figura que você está vendo. O que Thales ele diz? Ele chama isso de feixe de paralelas, feixe de retas paralelas. Quais são as peculiaridades dessas retas? Se você for observar, elas formam segmentos, olha só. Tá vendo aqui, ó? AB, BC, AC. E do outro lado, DE, EF e DF, que é essa medida toda aqui, total, tá? Elas são proporcionais. Esses segmentos, essas medidas são proporcionais. Como assim? Thales ele diz que a razão entre os segmentos correspondentes das suas transversais é constante, essa razão não muda. Ou seja, AB, essa medida AB aqui, ó, ela está sobre DE, ou seja, AB sobre DE, uma fração, uma divisão, AB dividido por DE, é igual BC dividido por EF. E AC, que é a medida total, AB mais BC, dá AC. Está sobre DF, que é DE mais EF. Ou seja, você tem essas três frações que elas são iguais, elas são frações equivalentes, tá bom? Essa é a explicação dessa atividade. Com essa explicação, você consegue resolver as atividades que nós estamos passando. Nós temos aqui algumas atividades resolvidas e eu já vou explicar essa primeira para que você possa entender. Diz assim na primeira: atividade resolvida sobre retas paralelas. Encontre os valores para x e y que corresponde às medidas dos ângulos na figura.
O que nós temos aí? Duas retas paralelas e elas estão cortadas por mais duas retas que são... Vamos esperar a moto passar, né? Bom, nós temos duas retas paralelas, RS, e duas retas transversais cortando. Para a gente poder achar o valor de Y e o valor de X, nós temos que identificar a posição desses ângulos de acordo com o que nós vimos anteriormente. Por exemplo, ao analisar a imagem, percebe que X e 60, aqui ó, X e 60 são ângulos alternos, lembra? Alternos. Um está de um lado, se um está do lado esquerdo, o outro está do lado direito. Eles são alternos. Os ângulos alternos, o que eles são? O que nós vimos anteriormente? Eles são congruentes, eles são iguais, eles são idênticos. Então, se um vale 60 graus, X vale quanto? 60 graus. Não é necessário nem fazer conta, só é necessário identificar os ângulos, a posição dos ângulos. Agora vamos ao Y. Esse Y está de um lado esquerdo, o outro está do lado direito, só que um está em cima, o outro está embaixo. E na mesma transversal. Então, eles são ângulos o quê? Correspondentes. Tá? Quando eles são correspondentes, o que eles são? Congruentes? Não. Eles são complementares. Ou seja, os dois juntos formam um ângulo de 180 graus. Aí ficou fácil. Se eu já sei que X... Aliás, se eu sei que esse de baixo aqui tem 60 graus, o de cima para 180, quanto falta? 120. 180 menos 60, 120. Então, está aí. A primeira eu não precisei fazer conta, só identificar. O segundo, uma vez identificando também, eu faço uma simples conta e eu já sei o ângulo, o valor da medida desse ângulo. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa aula dessa semana, explicação. Com essa explicação, você consegue fazer as atividades que nós temos passado e essas atividades dessa semana, tá bom? Olha, ótimos estudos para vocês. Procurem, por favor, para o próprio aprendizado de vocês, se esforçarem. Se você não estiver conseguindo entender, procura a gente. Pode nos procurar pelo WhatsApp ou no Classroom, não há problema. Ou manda um e-mail, não tem problema. De preferência, claro, por favor, nos dias e horários das nossas aulas. Nós temos aula toda quinta e sexta-feira, de 1 às 17 horas. Você pode nos procurar qualquer, ou quinta ou sexta, ou os 2 dias, nesses horários. Chama pelo WhatsApp, eu terei imenso prazer em explicar, em atender, para que você possa aprender. E outra coisa, se cuide, se possível, fique em casa. Se tiver que sair, use máscara, tá bom? Até a próxima.